Você já se perguntou até onde a sua fé iria? Qual seria o seu limite se Deus pedisse tudo de você? Hoje, vamos mergulhar numa das histórias mais intensas e profundas da Bíblia, a prova suprema da fé de Abraão. Prepare seu coração, pois essa jornada nos levará ao topo do Monte Moriá, onde o silêncio, a obediência e um amor inabalável foram postos à prova. Imagine a cena. Em meio ao silêncio da noite, uma voz divina ecoa na mente de Abraão, um homem já idoso que esperou uma vida inteira pelo filho da promessa. A ordem é devastadora, quase incompreensível. Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e oferece-o em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Pense no peso dessas palavras. Não era um servo, não era um animal do rebanho, mas seu único filho, o milagre que Deus mesmo lhe havia concedido. O coração de Abraão é abalado até o mais profundo de seu ser. Um turbilhão de emoções certamente o invadiu. Mas o que a Escritura nos mostra é algo extraordinário. Ele não questiona. Não há um porquê, não há barganha. Ao primeiro raio de sol, ainda sob a luz suave do amanhecer, Abraão se levanta. Sua tenda está em silêncio, mas o ar é denso, carregado de um peso espiritual imenso. Com um olhar firme, talvez triste, mas resoluto, ele começa os preparativos. A sua fé, forjada em décadas de caminhada com Deus, o impulsiona a obedecer, mesmo sem entender. A verdadeira fé não exige explicações, ela simplesmente confia. E assim, Abraão dá o primeiro passo na mais difícil jornada de sua vida. A jornada começa. Abraão parte com Isaque e 2 servos, deixando para trás o acampamento e tudo o que era familiar. A direção? Um monte que Deus ainda lhe mostraria. Eles caminham por 3 longos dias. Tente imaginar o silêncio dessa viagem. Não era um silêncio vazio, mas um silêncio sagrado, preenchido pelas orações não ditas de um pai e pela inocência de um filho que não fazia ideia do que estava por vir. Cada passo sob o sol escaldante do deserto era um ato de obediência. A paisagem dourada e vasta refletia a solidão e a imensidão da fé de Abraão. Isaque, jovem e forte, caminha ao lado do pai, carregando nos ombros a lenha para o sacrifício, sem saber que aquela lenha era para ele mesmo. Que ironia dolorosa. Ao 3º dia, Abraão avista ao longe o lugar designado por Deus. Ele se vira para seus servos e diz palavras enigmáticas, mas repletas de fé. Fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino iremos até lá, adoraremos e depois voltaremos a vocês. Note bem, voltaremos, no plural. Mesmo diante do impossível, Abraão declarava a sua crença na ressurreição, na certeza de que Deus, de alguma forma, cumpriria sua promessa. O pai e o filho seguem sozinhos, subindo o monte cada vez mais perto do altar do sacrifício. A tensão aumenta a cada passo. Enquanto sobem a encosta rochosa do Monte Moriá, o silêncio é quebrado pela voz inocente de Isaque. Com a curiosidade típica de uma criança, ele se vira para o pai e pergunta: "Meu pai, aqui estão o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto?" Essa pergunta, tão simples e direta, deve ter atravessado o coração de Abraão como uma lâmina. Como responder ao filho que você ama mais que a própria vida? Como manter a calma quando seu mundo interior está desmoronando? É nesse momento que Abraão pronuncia uma das maiores e mais poderosas declarações de fé de toda a Bíblia. Com a voz embargada, mas firme, ele olha para Isaque e responde: "Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Jeová Jiré, o Senhor proverá." Essa não era uma desculpa ou uma forma de fugir da pergunta. Era uma confissão profunda de confiança. Abraão não sabia como. Deus proveria. Ele não tinha um plano B. Seu único plano era confiar que o mesmo Deus que lhe deu Isaque miraculosamente era poderoso o suficiente para prover uma solução, mesmo que isso significasse ressuscitar seu filho das cinzas. Essa resposta acalma Isaque, que continua a caminhar, confiando plenamente em seu pai. A confiança de Isaque em Abraão era um reflexo da confiança de Abraão em Deus. E juntos, pai e filho, continuam a subida em direção ao clímax da sua prova. Eles finalmente chegam ao topo do Monte Moriá. O ar é rarefeito e o mundo parece distante lá embaixo. Com as próprias mãos, Abraão começa a construir o altar. Cada pedra que ele empilha é um passo a mais de obediência cega. Ele arruma a lenha com cuidado, a mesma lenha que seu filho carregou. O momento mais temido chegou. Imagine a dor, o conflito interno. Ele se vira para Isaque, seu filho amado, o filho do riso, e com o coração em pedaços ele o amarra. Isaque não resiste, a confiança no pai é total. Então, Abraão deita seu filho sobre a lenha no altar. O céu talvez tenha se nublado, o vento parado. O silêncio é absoluto, ensurdecedor.
Uma lágrima solitária escorre pelo rosto enrugado de Abraão, um pai prestes a sacrificar seu futuro, sua alegria, seu tudo. Ele levanta a faca. A lâmina de metal brilha sob a luz do céu, refletindo a dor e a resolução em seus olhos. O braço se ergue, pronto para descer. Este é o auge da prova. O tempo para. O universo prende a respiração. Abraão entregou tudo. Ele não negou nada a Deus. Sua fé foi provada ao extremo, no limite absoluto da capacidade humana de crer e obedecer. Naquele instante, no topo do Moriá, o coração de Deus e o coração do homem se encontram em um ato de entrega total. No exato instante em que o braço de Abraão estava prestes a descer, uma voz poderosa ecoa dos céus, rasgando o silêncio mortal. Abraão! Abraão! Ele para, o braço suspenso no ar. A voz continua. Não estendas a mão sobre o menino e não lhe faças mal algum. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste teu filho, teu único filho. O alívio deve ter inundado a alma de Abraão como uma onda avassaladora. Ele abaixa a faca, tremendo. O teste havia acabado. Ele foi aprovado. Ao levantar os olhos, ainda marejados de lágrimas, Abraão vê algo incrível. Preso pelos chifres em um arbusto, havia um carneiro, um sacrifício substituto. Deus proveu. Jeová Jiré não era apenas uma frase de esperança, era uma realidade concreta. O Senhor realmente proveu o cordeiro. A promessa se cumpriu no momento mais crítico. Abraão, chorando agora de alívio e gratidão, desamarra rapidamente seu filho Isaque e o abraça com uma força que guarda anos de amor e segundos de terror. Ele então pega o carneiro providenciado por Deus e o oferece no altar no lugar de seu filho. A fumaça do sacrifício sobe aos céus. Não mais como um símbolo de perda, mas como um testemunho eterno da fidelidade de um Deus que prova, mas que também provê. Com o sacrifício concluído e Isaque a salvo em seus braços, a voz de Deus ecoa mais uma vez sobre o monte, mas agora com um tom de bênção e recompensa. Por causa da obediência inabalável de Abraão, Deus renova e amplifica a sua aliança. Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, que por teres feito isso e não me teres negado teu filho, teu único filho, eu te abençoarei grandemente e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. A tua descendência conquistará as cidades dos seus inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque me obedeceste. Que promessa extraordinária! A obediência de Abraão não apenas salvou seu filho, mas garantiu um futuro glorioso para incontáveis gerações. Em homenagem a esse milagre, Abraão nomeou aquele lugar de O Senhor proverá, ou Jeová Jiré. Até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Mas essa história aponta para algo ainda maior. Séculos depois, no mesmo monte, ou em um lugar muito próximo, Deus faria o sacrifício supremo. Ele não providenciaria um cordeiro substituto, mas entregaria seu próprio Filho, Jesus Cristo, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sacrifício de Isaque foi uma sombra, um vislumbre do amor de Deus que não poupou seu único filho para nos salvar. O que essa história nos ensina hoje? Ela nos mostra que a fé verdadeira nem sempre envolve entender os planos de Deus, mas sim obedecer à sua voz, confiando que Ele sabe o que faz. Nos momentos mais sombrios, quando tudo parece perdido e a lógica humana não vê saída, é a nossa fé que nos sustenta. A história de Abraão é a prova de que, no monte da dificuldade, no auge da nossa provação, Deus nunca falha. Ele sempre chega na hora certa. Talvez você esteja hoje subindo o seu próprio Monte Moriá, enfrentando uma situação que parece impossível, carregando um fardo que parece pesado demais. Lembre-se, no monte do Senhor sempre há provisão. Deus está vendo sua obediência, sua lágrima, sua fé, e no momento certo, Ele irá intervir. Ele proverá. A sua maior prova pode ser o prelúdio da sua maior bênção. Confie nele. Você confiaria em Deus como Abraão confiou? Se essa história tocou o seu coração e fortaleceu a sua fé, comente aqui embaixo. Eu confio em ti, Senhor. Sua declaração pode encorajar outra pessoa. Não se esqueça de curtir este vídeo, inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas mensagens. E claro, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que Deus proverá. Muito obrigado por assistir e até a próxima.